As tretas com Eduardo Sterblit. Com certeza você já ouviu falar quem é ou você sabe quem é esse cara. O programa Pânico ele se originalizou na Jovem Pan em 1993 e lá mais ou menos em 28 de setembro de 2003 eles concretizaram a imagem do Pânico na TV. O programa Pânico na TV, ele passava geralmente aos domingos e era um programa bem humorístico na época. Com certeza, algum de vocês já assistiu bastante. O programa contava com diferentes personalidades de humoristas que juntos eles conseguiam fazer, cara, um verdadeiro circo aos domingos e garantia bastante a alegria da galera. No entanto, mesmo o Pânico sendo um sucesso desde 2003, em 2017 ele simplesmente encerrou as suas operações na televisão. Muitos dos membros do Pânico simplesmente tomaram caminhos distintos, assim como também Eduardo Sterblit. Dentro desse programa, foram reveladas algumas pessoas, assim como Sabrina Sato, Juliana Salimene, Nicole Baus, que se tornaram também grandes ícones dentro da televisão. Quem acompanha Eduardo Sterblit sabe que os seus maiores personagens foi o Poderoso Castiga e também o Fred Mercury prateado. Na época, os quadros que tinham maior ibope e também maior audiência eram de fato os quadros que o Eduardo Sterblit ele fazia parte. Isso dava um grau de parecer que ele era uma pessoa extremamente bem relacionada com todo o elenco. Porém, depois de algumas saídas de algumas pessoas do Pânico, eles trouxeram a verdade sobre alguns casos que aconteceram com Eduardo Sterblit. E, pelo incrível que pareça, não era assim que funcionava. Críticas muito duras de pessoas que conviveram, cara, fielmente com Eduardo Sterblit mostra que a sua personalidade era um pouco difícil e que ela foi mudando conforme o tempo. Mas será que essas críticas de fato elas têm fundamentos? Ou são pessoas que simplesmente estão tentando puxar o tapete de Sterblit por ele ser um cara simplesmente estrela do programa de fato? Bom, é isso que vamos tentar trazer para vocês hoje, um pouco da realidade dos dois lados. Vem comigo? Cara, quero falar para vocês um pouco sobre as tretas de Sterblit. Olha só, Eduardo Sterblit é um grande comediante que teve sua maior relevância na época do Pânico. Hoje, Edu ele faz parte do quadro de atores da Globo e aparentemente ele aparenta estar muito bem hoje atuando pela emissora. Mas há quem diga que seu sucesso hoje ele só acontece por conta de todo o seu fracasso em sua vida pessoal. Muitos dos seus ex-amigos diziam que ele era uma pessoa muito gananciosa, ele de fato tentava passar a perna em seus amigos de elenco ali, e até relatam em entrevista que ele simplesmente fazia muitas brincadeiras de mau gosto. Para podermos entender direito como chegamos a esse ponto, desenvolvemos algumas histórias para que vocês também tenham uma dupla concepção sobre o que de fato aconteceu. E agora vamos analisar trechos de seus ex-colegas explicando e detalhando um pouco mais do que de fato aconteceu. Ele não é um cara bacana? Cara, eu não sei qual é a dele, porque ele é muito mentiroso. Ele, pelo menos na época, eu não tenho mais contato. Eu tô falando de uma pessoa daquela época. Hoje eu não sei quem é ele mesmo, porque eu não tenho contato nenhum. Mas pelo menos naquela época faltou brodagem, sabe? O cara não foi parceiro, não foi olho no olho. Mas ele já era assim. Assim. Sempre foi mentiroso, né? Mas é aquelas mentiras que a gente falava... Só que chega um momento que a mentira fica muito estranha. Mas ele fez uma piada contigo, não foi um negócio desse? Falar que ele fez uma piada que você não gostou? Não, ele fez algumas coisas. Se for falar aqui, a gente vai fazer um programa dedicado a ele, acho que a ideia não é essa. Mas ele... não, com certeza. Alguns dos vacilos, pô, de passar a mão na barriga da minha mulher, quando ela tava grávida. Fala, pô, tu vai ter neném mesmo, cara? Pra questionar isso. Ele fez isso? Pô, não pode, né? Não pode. Tem coisa, aquele negócio do humor... Mulher grávida. Passar a mão na barriga da mulher grávida. Falar pra mulher não pode. É muito sério. Aí você ficou ofendido. ofendido. Claro. E tu deu uma dura nele, pá, chamou ele e falou, pô... Não, eu desisti. Porque tem gente também que a gente não precisa ficar tentando fazer a pessoa ser do jeito que você quer. A pessoa, aquilo ali, tu sai de perto, desistir. Se vale a pena, isso não vale a pena. E se ele te pedisse perdão, você aceitaria o perdão dele? Cara, não tenho o que perdoar, eu só não quero estar próximo. É mesmo, tá ligado? Não tem. Porque eu acho triste essas coisas, porque você vê, vocês começaram juntos num projeto maravilhoso. E de repente... Esse trecho do Paulinho Serra, ele mostra o quanto Eduardo Sterblit de fato ele foi invasivo e até um pouco sem noção ali muitas vezes. E levando em conta que Paulinho Serra, cara, é um dos humoristas mais queridos por seus colegas e também no meio artístico, dá pra notar que sua crítica a Eduardo Sterblit, ela não parece ser inventada ou até exagero. Vocês lembram do Evandro? Evandro, na realidade, também era um colega muito próximo de Eduardo. E nesse trecho que vamos mostrar agora, ele conta um pouquinho mais como era a verdadeira face de Eduardo Sterblit. Diretamente com o Eduardo Sterblit,
Eu acho que uma das pessoas mais difíceis que eu trabalhei, tanto ego e caráter, assim, eu nunca fui muito com a cara dele. Porque ele veio do Desnecessários, então ele veio com o Paulinho Serra, que é muito legal, o Capela, que é meu amigo até hoje, o Arron e a Mia. E ele era muito estranho. A primeira pessoa que ele foi gravar foi eu, porque ele ficava isolado lá no sofá, ninguém chamava ele. Então, onde eu fui fazer o aniversário de São Paulo, falei, por que você não vai? Grava com a gente, fica lá, faz um repórter estranho. Daí veio o Polvilho. E aí, daqui a pouco, ele começou a tomar poder, e aí começou a puxar saco das pessoas certas. Aí teve uma vez que a gente foi fazer uma prova do Bolinha, que já era muito difícil, e eu inventei uma punição pra mim, que seria, eu teria que tatuar, se eu fosse mal na prova, aquelas provas absurdas, eu teria que tatuar o Bolinha nas minhas costas. Foi tudo combinado, passado em reunião, aquela coisa toda. Quando eu cheguei pra gravação, o Eduardo perdeu e falou assim, agora eu vou tatuar o Bolinha. Eu falei, mas é uma ideia minha. Ele falou, foda-se. O Gui Santana, ele foi um dos últimos humoristas que eu lembro bem, que participou do Pânico ali. Ele pegou mais meio que a reta final do Pânico na TV, que ainda era passado na Rede TV. E agora eu vou contar um relato pra vocês sobre ele também. Gui Santana relata que ele sofreu também, cara, alguns momentos bem delicados com o Eduardo, que trouxe total desconforto a ele. Esse cara aqui, Eduardo Stablish. Ih, rapaz. Ninguém gosta do cara, é verdade? Não, acho que a família dele gosta. Será? Gui havia participado como coadjuvante em um quadro onde mostra claramente que Eduardo Stablish ele perdeu um pouco a noção e até a mão de fato no que aconteceu, fazendo com que Gui ele simplesmente estivesse completamente amarrado em uma cadeira e ele fizesse exatamente tudo que Eduardo Stablish ordenava ali, né, e mandava. Só que algumas coisas acabou, cara, perdendo a mão completamente. Mas não ficou só por isso. Gui, ele também, né, de certa forma, percebendo que aquilo ali não estava sendo muito agradável, então ele pensou de um jeito um pouco inusitado. Gui tramou uma vingança no próprio quadro de Eduardo Stablish para poder mostrar para ele, cara, o quanto ele estava sendo sem noção. Estás no pânico. Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Esta foi sua primeirita, primeirita. Mas, Fabito! Espera um pouquinho. Quem é Fabito? No saí desse quadro ainda. Estou bem vingativo, bem vingativo. ¿Para qué colocar 4 personas fuertes? Un grupo muy famoso de movilizadores para que no haya resistencia. Eso de ajeitar la piroquita porque la bolita está para cima. Temos acá Eduardo Stablish, que na última terça-feira, dia de reunião, é um dia sagrado. Sí. Não fostes a reunião. Não fuestes. E cá está pagando este castigo. Vós não comestes, não almoçastes hoje. Temos que dar alimento para Eduardo Stablish. Lembras de morango? Recorda quando Guilherme Sanfran comeu? Morango, muito morango. Isto, mastiga. Nunca mais faço isso com alguém, nunca mais. Sacar. Morde, morde. Água! Sim, chocolate, sim, que refresca. Recorda quando comeste? Come. Cara, temos aqui, ó. Muito chocolate. Recorda do sal? Oh, bem faminto, bem faminto. Bem faminto! El Fortón, por favor, faça a massagem. Vamos agora mexer no visual de Eduardo Stablish. Feche os olhos. Um, dois, três. Vai ficar muito belo. Quando toca, prepara. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Para, cara, para. Não, f*** o cabelo.
Estás bravo? Não. Depois desse episódio, Gui Santana chegou a relatar que Stablitt ficou completamente irado. Ele ficou assim, sem entender de fato o que o Gui estava fazendo, até porque o quadro era dele e não o do Gui Santana. Ele só era apenas um coadjuvante. Só que isso alega Gui que era uma atitude hipócrita do Eduardo Stablitt, porque ele não estava sendo capaz de sofrer as mesmas brincadeiras que ele estava causando ao público. Não gostou de ser trollado? Não gostou. Não gostou. O trollador não gostou de ser coisas, trollado. Ele tinha que falar com ele tinha que saber, tinha que combinar tudo antes, que não sei o quê. Ixi, foi um rolo. Aí os caras, vamos ver quem que é bom aí, se é o C, se é ele. Aí foi isso. Vamos lá, vamos ver. Quem for ruim, sai do pânico. Mesmo com essas críticas bastante duras, Gui Santana alega que isso na realidade já ficou no passado. Ele não tem nenhuma mágoa sobre Eduardo Stablitt e isso foi um problema profissional que particularmente para ele já foi resolvido. Divergência com o Eduardo Stablitt era só dentro de uma questão mais... não pode brincar com ele ou tinha alguma outra coisa a mais? Dele não tenho nenhuma treta, nenhuma. Tá. Essas coisas de treta que tinha lá no Pânico era de trabalho mesmo. Sim, cara. normal. Você vai normal, beleza, vai ser o quadro do outro que vai, não vai ser o... Agora, a crítica mais nítida que vem era de fato do seu melhor amigo ali, o Bola. Na realidade, deixa eu só retificar aqui, seu ex-amigo. Hoje em dia eles não se falam mais. Mas a Japa também eu vi... Edu? Não, nem quero. Ficou uma coisa ruim da época ou depois? Depois. Mas na época era de boa? Na época era de boa. A gente não enxergava as coisas. Entendi. Depois que você enxerga, você... Mas de ele falar mal ou de... Não, dele de atitudes. Da época? Depois. Depois? Porque lance de ego, essas coisas? É lance de tudo, cara. De mau caráter, de... É mesmo? É. O Paulinho fala muito dele, né? O Paulinho Serra é muito sentido com ele também. E o Paulinho tinha me avisado. É? Para vocês terem ideia do quão grandioso foi essa treta, o Bola, ele foi padrinho de casamento de Stablitt. Então, cara, isso mostra que não foi algo simples. Isso, não, mas ele é assim... Mas ele foi padrinho de casamento, eu falo pra ele, porra, foi uma cagada que eu fiz, velho. Foi padrinho do seu casamento? Não, eu fui do dele. Você foi do dele? E depois te conta a história do casamento. Aí o Carioca tira sarro, mas o cara não é legal, cara. Eu confesso que eu tô curioso, sabe? Isso é um passado tão obscuro na vida de Bola que ele prefere nem comentar o que aconteceu entre ele e o Edu. Então, cara, a gente tem a real certeza agora de que Bola ele ficou extremamente chateado e até amargurado com seu ex-amigo. No entanto, em um podcast recentemente, Bola ele se sentiu um pouco mais à vontade para começar a contar um pouco do que aconteceu. O Edu ele pisou na bola com o brother meu, eu fiquei chateado. Outro dia ele falou que ele deu uma entrevista que ele falou que você odeia ele. Não é questão de odiar, cara. A questão que eu acho... Mas isso é verdade, isso? O que ele fez não foi certo, cara. O Edu é um dos maiores talentos que eu já vi na minha vida. O Edu é espetacular. Eduardo, como é o nome dele? Eduardo Stablitt. Ele é sensacional. Um talento prateado, Pô, ele fazia mas ele pisou uma bola fazia a Maísa. Fazia. Puta, malandro, eu ria pra cacete. Maravilhoso. Mas fala o que você tava falando. Não, ele pisou na bola com um brother nosso e eu não achei legal, cara. Mas como assim pisou na bola com o brother? Pisou, sacaneou, cara. Como assim? O cara era empresário dele, ele sacaneou o empresário. Ele sacaneou o empresário? Aí você tomou as dores por quê? Porque o cara é muito gente boa. Eu conheço ele há muitos anos. O empresário, o Edu. Também chama Edu. E eu fiquei chateado. Eu não ligo pra nada, Serginho. Eu não ligo se você fuma, cheira, dá o toba. Você faz o que você quiser da tua vida, irmão. Eu não ligo. Agora, o cara te ajudou desde o começo da tua carreira. Sabe, te deu a mão, te levantou, tal. Aí você sacaneia ele, você passa a perna nele, aí eu fico puto. Não acho certo. Ele fez isso com... Como o próprio Bola confirma no vídeo, Edu não fez nenhum mal a ele. Mas Edu tinha feito um grande mal ao seu melhor amigo na época, que era empresário do Edu. Fazendo assim que tanto o empresário quanto o Bola percebesse que o Eduardo Stablitt, de fato, ele sempre agiu como um verdadeiro babaca. Cara, diante de todos esses relatos, Edu, de fato, ele acaba se incomodando um pouco e ele traz a sua verdade vista pelos seus fatos.
Em uma entrevista, Eduardo Stablitt chega a informar que não existe treta alguma com Bola, que ele não guarda sentimentos, que não tem nenhum ódio de Bola, só que isso mostra que de fato o Edu ele reconhece que errou de alguma forma e ele prefere de fato deixar o que aconteceu no passado simplesmente para lá. Eles não querem nem retornar contato, eles não querem conversar, eles não querem simplesmente tentar reaver o que, cara, aconteceu e é um mistério ainda que de fato ainda não é relacionado e a gente fica com ódio porque a gente não sabe o que aconteceu, se foi algo bobo, se foi algo extremo, o que foi bobo pro Bola às vezes pode ser extremo pro Edu e vice-versa, né? Me liga, caralho, você tem meu telefone, qual é a babaquice, cara? O que tá acontecendo? Só porque meu espectro que eu penso politicamente. Não. Para com isso, cara. Você tá certo, você tá Respeito certo. você, mas é porque gosto de você. Eu não quero sofrer cara, mais. O Bola, por exemplo, é meu padrinho de casamento. Eu não vou, mas... eu já sofro muito por saber que ele me odeia. Então o que acontece? Mas ele não te odeia, você sabe que o Bola é circunstancial, eu termino a história aí. Falo assim, beleza, ele me odeia, beleza, eu não vou fazer com que ele me odeie mais. Não, eu acho assim, eu acho que assim, a galera liga pro Bola. Não, gente, a gente respeita as pessoas. Vou ligar aqui. Eu quero... Não, liga não. E vale ressaltar que Eduardo Stablitt ele demonstra bastante respeito para que Bola não entre mais em contato e assim ficou. Em contrapartida, Eduardo Stablitt ele começa até a se posicionar como ele é bem pior do que seus ex-amigos relatam. Não sei se de fato ele usa isso para poder ser um pouco sarcástico ou se é de fato algo real, mas fica uma dúvida. Jogo é maravilhoso, sacaneou ele. Assim, cara, eu sou muito pior do que tudo isso que falam de mim, sabe? Tipo, é muito pequeno todas as coisas que falam. Eu sou muito pior. Você fala isso, mas você já bateu um fio. O que acaba sendo uma fala confusa. Concordam? É como se ele tivesse concordado com Bola e com seus outros ex-amigos de que ele era de fato um verdadeiro babaca. Cara, e a minha dúvida é assim, será que o ódio de Eduardo Stablitt é justificável? Por conta de todas as suas falas e os relatos de seus ex-amigos, cara, brevemente dá pra perceber que Eduardo Stablitt ele pisou na bola e foi um verdadeiro babaca com seus ex-amigos. Cariquinha, eu quero dividir com você isso, porque isso é verdade. Tipo, as pessoas ficam me cobrando isso de uma certa forma, ou então me julgando como se eu fosse um puta cara escroto, um puta cara que passou por cima de pessoas. Eu tinha muita responsabilidade num programa que tinha que dar 10, como você mesmo me ensinou muitas vezes. Então muitas vezes eu tinha que ser frio e matemático e não ser tão emocional e saber fazer com que o programa era o mais importante ali. O resultado final era mais importante para tão pouco tempo de ideia e tão pouco tempo de humanidade ali dentro. A gente tinha que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então... Só que o grande problema é que aparentemente ele não liga para isso. Ele afirma que na realidade isso não passa de um mero jogo da televisão, onde não existem amizades. É como se ele vivesse realmente em um verdadeiro campo minado e que pode explodir a qualquer momento. E agora, mesmo com sua reputação bastante afetada, Stablitt ele mostra, cara, claramente que ele não se arrepende dos feitos, que ele não deixa de fato de concordar que ele foi um grande babaca e ele simplesmente não quer reatar laços com nenhum deles. Pelo contrário, ele diz que simplesmente não tem tempo para perder tempo com pessoas que o odeiam. Com isso, podemos concluir que Stablitt, de fato, ele confirma que ele agiu de forma errada muitas vezes, que seus ex-amigos eles não estão, de fato, blefando sobre o que foi falado, e nessa história toda, parece que Stablitt, de fato, ele não é uma pessoa completamente sociável. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu queria entender de vocês sobre esses relatos e também as falas do Eduardo Stablitt. O que você deduziu disso? Acha que Edu está certo nessa história toda? Deixa um comentário aqui para poder entender o que você acha sobre também. É muito importante para mim. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquela moral no like. Cara, se inscreve no canal para que vocês não percam nenhuma outra história como essa. E eu garanto para vocês que tem muitas outras. Valeu, galera. Tamo junto. Fui!